Bom, em primeiro lugar, antes de começar a talk, eu queria agradecer vocês aí por estarem aguentando firme nesse calor aí de derrubar o Batista aqui dentro do auditório. A gente está se esforçando bastante aí para o ar dar um vencimento, mas está difícil, está muito quente mesmo. Tá? O título dessa talk ele não fala muito além de que eu gosto de CSS. E é justamente esse o principal objetivo dessa talk, é mostrar que front-end não é só JavaScript e que tem muita coisa para se aprender com CSS. A gente costuma... Bom, em primeiro lugar, meu nome é Átila. Átila Facina em praticamente qualquer lugar. Eu tenho um site que é meio blog, onde eu escrevo algumas coisas. Eu trabalho no Terra. Eu sou um dos organizadores desse evento e a gente organiza periodicamente o FEMUG. Caso alguém aqui não conheça e se interesse por front-end, dá uma procurada no nosso meetup, fala comigo, com o Jean, tem mais uma galera aí que frequenta direto. A gente costuma fazer, enquanto a gente estava fazendo de 15 em 15 dias, sempre com uma pauta relacionada a front-end. Tá? Quem se interessar, nos procure e frequenta. É um evento completamente gratuito, a gente vai num bar, a gente come algumas coisas, conversa bastante, xinga bastante e é por aí. Bom, CSS é simples, né? CSS é fácil. A gente faz com tranquilidade, mas não sei se vocês conseguem ver aqui, a gente tem um CSS bloqueante de 58 KB. Ou seja, quando ele começa a baixar isso aí, ele para e ele só vai continuar depois que ele termina. Então, isso é muito complicado de se fazer. E por que um CSS ficou desse tamanho? A gente tem uma imagem base 64 nela. Base 64 é muito complicado, porque quando a gente faz... E se vocês repararem, a base 64 ele codifica a imagem para que ela possa ser renderizada assim no browser, e isso pode acabar até triplicando o tamanho dela em kbytes. E se vocês verem, já é um código que é compactado. Então, o gzip, qualquer coisa que a gente faça a nível de servidor, não vai funcionar tanto. Vocês veem o tamanho desse negócio. Então, isso é um dos exemplos. É muito fácil de fazer, mas a gente tem que saber como acontece e escolher os momentos que se faz. No caso do Base 64, seria uma imagem muito, muito importante. E, de preferência, não desse tamanho. Se a gente reparar, a gente pegou esse mesmo CSS e a gente, em vez de fazer a Base 64, a gente fez um link então, para ela. E o nosso CSS baixou de 58 para 5. Então, enquanto ele vai lá baixar a imagem, ele está fazendo outras coisas. E isso é só um exemplo de como, apesar de ser simples, tem muita coisa que a gente tem como aprender, como a gente pensar, e maneiras de se fazer a mesma coisa. E tá, ok, no fim, de repente, vai ser milissegundos, vão ser centésimos de segundo, mas a gente vai somando vários e isso vai fazer diferença no fim. Então, esse é só um exemplo. E isso leva a essa frase que eu acho muito legal, que CSS demora um dia para aprender, ou seja, qualquer iniciante que quer aprender alguma coisa de CSS, em um dia ele já tá fazendo alguma coisa visível no browser, mas ele demora uma vida inteira para dominar. Alguém sabe quem foi que disse essa frase? Ninguém? Então vocês vão ter que acreditar em mim. Foi esse mestre aí. O pessoal disse que ele morreu de treinamento, treinando e tal, overtraining. Na verdade, ele morreu tentando estilizar um select. Ele era front-end. Então, para começar, eu gostaria de começar por um desses assuntos aqui, que é uma diferença que, na prática, ela se revela conceitual, mas, por ser conceitual, ela é muito grande, porque ela vai denotar o quanto que tu entende da linguagem e como tu compreende como ela funciona, que é entre pseudoclasse e pseudoelemento. Pseudoclasse, então, são informações que estão fora do documento. Mas como assim? É o hover, é o estado de active, é o estado de focus, estado de visitado, link, target, lang, o de negação, o root, que no nosso caso do DOM serve para pegar o HTML, checked, useNth child, e por aí vai. Okay? Esses são os pseudoclasses, são coisas que são estados que interferem no nosso elemento, são informações que interferem e que não estão descritas ali no documento. E pseudoelementos são abstrações que estão além da linguagem do documento, ou seja, é um conteúdo que não existe no source. Isso é um pseudoelemento.
que é um pseudo-elemento? É o first line, o first letter, after e o before. Na prática, como a gente vai ver depois, a gente consegue fazer funcionar com a sintaxe das pseudoclasses, mas isso faz muita diferença, porque quando tu vai entender como o browser renderiza, ele trata como um bloco separado esses caras, enquanto os outros ele trata em cima do mesmo bloco do elemento. Isso pode fazer diferença em algum caso, então é importante saber. Um detalhe é que existe uma manobra de retrocompatibilidade por causa do IE8 e inferiores, que faz com que seja necessário que os browsers aceitem a nomenclatura de pseudoclasse para pseudoelemento. E isso que leva a toda essa confusão. Só que é retrocompatibilidade, é para fazer funcionar onde está errado. Então isso não é uma segunda opção. Pseudoelemento é pseudoelemento, pseudoclasse é pseudoclasse. E outra coisa que é muito importante, já saindo um pouco dessa linha, mas ainda em seletores, são os combinators, que estão disponíveis aí desde o IE9, todos eles, e eu vejo muito pouca gente usando e eu imagino que algumas pessoas acabem nem conhecendo. O primeiro deles é o Child Selector. Ele seleciona sempre filhos diretos do elemento. Então, nesse caso, ele vai pegar todos os P's que são filhos diretos de um div. Então, tu tem um div dentro de um div, quer dizer, um P dentro de uma âncora que está dentro de uma div, tu não pega. Tu só pega os que estão diretamente dentro de um div. Okay? O adjacent sibling, que ele pega somente o irmão que está imediatamente do lado dele. Então, ele só vai pegar o parágrafo que estiver colado numa div, se tiver algum outro elemento no meio, na declaração do DOM. Estou falando em documento. Na declaração do DOM, se tiver um elemento no meio, ele não pega. Isso acaba sendo bastante útil. E o general sibling, que é parecido com o sinal de mais, só que ele pega qualquer elemento adjacente. Então, se tu tiver elementos no meio, ele pega igual. Tá? Então, tipo, nesse caso aqui, eu posso ter uma imagem entre a div e o parágrafo, e mesmo assim ele vai pegar aquele parágrafo. E o border radius, que é bastante simples. Tu vai lá e declara um border radius. Todo mundo já fez isso aí antes. Ou tu pode botar até 4 valores, tá? E aí tu pode botar medidas relativas, tu pode colocar medidas de distância, no caso pixel, em, enfim. E até aí é onde eu vejo assim usarem. Alguém já usou com mais valores do que esses 4 aí, só por curiosidade? Alguém já usou com mais? A gente pode colocar mais. A gente pode colocar mais um valor. A gente pode colocar ali aquela barra ali. Eu já vou explicar para que ela serve. E aquela barra ela serve para fazer os 10 por 10. E quando a gente coloca só um depois da barra, a gente faz 50 por 10, 2 por 10 e 100 por 10. E a gente pode ir mais longe do que isso. A gente pode fazer 8 valores no border radius. E a gente vai ter, então, 1 por 1, segundo por segundo, terceiro por terceiro e quarto por quarto. Então, a partir do momento que se tu não declarar nada depois da barra, ele vai considerar como se fosse 1 naquele divisor. Mas como tu declarar 1, tu sempre vai dividir todos. E como é que isso funciona? A renderização do border radius trata como se a gente tivesse uma elipse ou um círculo na quina de cada caixa do nosso containing block, que é, no caso, o que o browser usa para renderizar os elementos. Todos os elementos têm um containing block, então ele trata como se fosse um círculo na quina de cada um. A primeira medida é o x, é o raio horizontal. E a segunda medida é o raio y. Tá? Nesse caso, quando a gente tem, então, um valor, o valor do y lá é referente à altura daquele raio e o valor de x é referente à largura. E como eu falei antes, se tu não declarar nada, ele trata como 1. Por isso que sempre funcionou quando a gente não botava mais nada ali. Ok? E agora sobre font face. A gente tem bastante...
a gente acaba tendo vários formatos de fonte e a gente está acostumado a trabalhar com eles, vai lá, gera no Font Squirrel ou usa de algum outro lugar aí, e a gente não está mais acostumado a questionar isso. A gente pega aquele pronto, vai funcionando e deu. E aí tem essa questão dos nossos browsers novos, que eles já suportam os últimos formatos. De repente a gente não precisa trabalhar, a gente não precisa dar suporte para outras fontes mais antigas. No caso, a WOF 2, a WOF já é muito boa, ela já é muito compacta, ela já funciona muito bem. E ela funciona em todos os browsers, mas a gente tem esse outro formato, que é um formato de compactação da WOF, que a WOF 2 ela chega a diminuir, diz na documentação que ela diminui 30%. Mas a gente, lá no Terra, a gente fez a WOF, a gente ainda não subiu para a produção, porque a gente está juntando métricas para fazer o antes e o depois, no RAM lá. Mas a gente fez lá, a gente já criou as nossas WOF 2 e a gente comparou em uma delas, a gente conseguiu uma redução de mais ou menos uns 70%, só salvando diferente. É a mesma fonte, são os mesmos caracteres e a gente só salvou diferente. Então, vamos dar uma olhadinha como é que fica a nossa regra aqui do font face. Se a gente for fazer só com WOF e WOF 2, a gente pode declarar 2 vezes. Aí tem um detalhe importante. Até agora, a gente não precisava se preocupar tanto com a ordem que a gente declarava a URL ali. Mas no caso da WOF e WOF 2, a gente precisa sempre declarar primeiro a 2 e depois a outra. Porque mesmo que o Chrome suporte a 2, se ele acha a WOF normal, ele fica com ela e não baixa daí a próxima. Não usa a próxima. Mas aí a gente tem esses caras de retrocompatibilidade aí, que ainda são bastante recorrentes, principalmente no caso lá da ponta do Android, dos Androids 3 para lá, e aí a gente precisa acabar suportando as outras, né? Então, é uma coisa de se avaliar, de repente algum projeto dá para fazer, mas é mais para a gente poder questionar um pouco isso. E aí eu trouxe de volta ali a fonte, a gente não precisa mais daquele hashtag que era para o IE6, eu acho, ele IEFix, tarará, que vem. E aí tem uma coisa que eu acho muito importante, é tomar cuidado na declaração de font face, com o font weight, font style. Eu já vi, tipo, a gente vai pegar, vai colocar uma custom font lá, e aí vem a fonte normal, aí tem, no caso, o Ubuntu Bold, Ubuntu Regular, Ubuntu Bold e Ubuntu Italic. E aí tu vai lá e declara 3 regras de font face, e aí no font family eu já vi colocarem Ubuntu Bold, e aí Ubuntu Italic, e aí na hora de fazer com que o elemento tenha fonte, tem que trocar o font family, em vez de usar as medidas de peso. Enquanto mais correto seria a gente declarar a font family, e aí alterar, declarando sempre com o mesmo nome de font family, e trocando, então, o peso e o style de acordo com a característica que a fonte teria, né? E aí a fonte ela tem um problema que eu separei, o pior de todos que que eu já enfrentei, que é esse cara aí, esse CSS 3111, que acontece no IE, e a mensagem que ele dá é muito bala, é unknown error. E aí tu vai olhar na MSDN, pensando, tipo, bom, sei lá, pelo menos ele me deu um código, vou procurar. E aí tu vai olhar e aparece lá na tabela de erros, tem vários, aí chega nesse aí, CSS code, aí unknown error, e aí tu vai na descrição, erro desconhecido. Tipo, pô, valeu, sabe? E aí vai te virar para achar o negócio, e a gente precisou fazer isso. E aí a gente acabou achando esse cara, FontForge, que é esse programa lindo, assim, muito bom de mexer, só que não. E para a gente conseguir mexer dentro do binário lá da fonte, e descobrir que o problema era que quando a gente coloca font name e o family name são diferentes no IE, ele diz, não sei o que é isso. E ele não faz nada com ela. E é só por causa desses 2 atributos aí, então é só colocar, no caso era só colocar os 2 iguais e fazer. Então esse é um problema que a gente enfrenta, que não é diretamente ligado a CSS, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma lembrada dele, porque a gente tem outras opções de lidar, principalmente quando tem iconografia. Porque no caso da fonte, aí se a fonte não carrega, tá, vai aparecer uma Times New Roman lá, vai aparecer uma sem serif. Mas no caso de ícones, isso aí acaba sendo bem complicado, porque daí vai aparecer um barra, ou vai aparecer um til, ou vai aparecer um código lá. E aí tu perde a navegação. Então, para a gente conseguir
saber desses erros e acabar escolhendo qual é o risco que a gente quer tomar, qual é o risco que a gente quer seguir nessa, que a gente quer enfrentar. Falando sobre fontes ainda, agora sim sobre CSS, a gente tem um dos problemas muito comuns era o default, né? Que era Flash Default Styled Text, que acontecia muito quando a gente tinha uma demora ali na hora de baixar a fonte, de renderizar, ou uma demora na hora de entregar a fonte, e a gente tinha o texto em Times New Roman, daqui a pouco ele piscava e vinha o resto. Agora a gente não acontece mais, o Firefox agora ele espera por 3 segundos no máximo, sem mostrar a fonte. Se a fonte não vem, ele mostra com o que tiver. E o Chrome ele está segurando agora, ele te deixa com a tela em branco até vir. Então a gente, apesar de não ter esse problema, o browser, qualquer um dos browsers, ele só vai baixar a tua fonte quando ele achar um elemento no teu DOM que está usando aquela fonte. Então ele vai pintar o teu DOM, vai montar a tua árvore do DOM, e quando ele começar a estilizar, ele vai de cima para baixo ali, vai olhando até a hora que ele achar. Então, a gente enfrentou esse problema no Terra de ver a nossa fonte demorando muito para carregar, e a gente achava que isso podia ser um problema para o usuário conseguir consumir a informação. E aí umas soluções que a gente pensou é, vou fazer com que tenha um elemento mais cedo possível para ele renderizar, que use a fonte, que daí, antes de... A primeira coisa que ele lê vai ser, tem uma fonte, e ele vai buscar e está aí. E aí, qual é a primeira tag do DOM? HTML. Então, a gente colocou um before no HTML, que é esquisito e não deve nem ser muito aconselhável, mas a gente viu que ele funcionou muito, ele subiu muito no Web Page Test. Infelizmente, eu não tenho print para mostrar para vocês, mas a fonte subiu muito no Web Page Test, acelerou muito o tempo de entrega, o momento da renderização da página que entregava a fonte. E eu coloquei ali, a gente então passa com conteúdo qualquer, e a gente passa ali então o font size com o 0 de tamanho, 0 de line height e com a fonte. E aí é importante colocar o position fixed e o top -5, só para garantir que ele não vai aparecer. O position fixed é para a gente tirar o containing block ali, porque eu já vi acontecer de, mesmo ele estando fora do DOM ali, mesmo ele tendo 0 pixels de altura, ficava um pixel assim, e empurrava para baixo o conteúdo, às vezes dava antes da margem ainda, então tu tinha ou aquela barra de navegação lá no topo, ou aquele elemento que ficava um pixelzinho para baixo, e óbvio que alguém notava e, enfim, incomodava. E aí uma das soluções é botar esse position fixed. E esse aí eu acho que é um dos mais importantes da gente também saber como funciona, porque esse hack do transform nulo, ele é tido como santo grau, assim, tipo, eu tenho uma animação pesada no meu DOM, eu vou botar isso aí, tá feito. E vai mais rápido, vai jogar lá para a GPU, porque, enfim, a GPU deve ter processamento infinito, e lá vai, mas não é bem por aí. Então, essas são as formas mais comuns, e isso faz com que ele renderize através da GPU. A GPU é a Graphics Processing Unit, tá? E isso acaba tendo um problema, principalmente quando a gente vai... e se a gente sabe só até aí, fica meio mágico, mas, óbvio, toda mágica tem um preço. Porque o processamento da GPU é óbvio que é limitado, ela depende do teu hardware. E, claro, nas máquinas de hoje isso não faz diferença, mas quem é que não vai fazer um produto responsivo hoje em dia? Eu espero que ninguém. E então, no mobile, em vários aparelhos, inclusive voltando para aquele ponto lá que a gente não consegue não suportar os Androids 3, mas smartphone Xing Ling lá com a tela grande, óbvio que ele não vai ter uma boa GPU. E aí, se tu não pensa na hora de colocar ali, sai colocando aquele translate 3D em todos os teus elementos que são animados, tu vai jogando tudo para a GPU e aí tu arria a tua GPU. E aí isso acaba gerando um gargalo ao contrário. Para resolver um problema, tu acabou criando outro muito maior e muito pior. E daí o crash é muito mais violento, né? E aí tá vindo, não dá para dizer que ela veio ainda, mas essa propriedade will change, que ela vem para substituir, digamos assim,
esse hack. Então, na verdade, o que ela faz é otimizar o processamento das modificações. Como é que ela faz isso? Tu coloca no teu elemento, literalmente, vai mudar, e tu passa uma lista das propriedades que vão mudar. E aí, o browser, então, ele recebe isso e ele consegue fazer as otimizações necessárias. Então, de acordo com cada propriedade, então é melhor do que o translate, que faria sempre para um translate, independente do que tu fosse fazer. Ele faz para qualquer propriedade, ele faz específico para a propriedade daí. Muito simples, então. É só botar o will change, bota em tudo, então, já que ele vai otimizar, otimiza o site inteiro. Bota, sei lá, asterisco, will change. Não, né? Porque as otimizações, óbvio que elas podem demandar processamento, assim como o translation. Tipo, nada é mágico, né? E processamento tem limite. Então, e também não é possível tu otimizar tudo de uma vez, porque se tu otimizar tudo, tu não otimizou nada. E é óbvio que o browser, na medida do possível e na média, ele tenta otimizar. Os browsers também querem entregar a página o quanto mais rápido possível. Então, o negócio do will change é muito mais uma dica para ele, ó, eu realmente vou mexer aqui e eu vou e me dá uma mão aí, tá? E outra questão sobre a will change, então, antes que alguém tenha a ideia de, bom, nesse caso, então, eu vou colocar o will change no meu elemento na hora que eu coloco o will change, faço a animação e tiro, que daí eu não fico com ele otimizado para sempre. Só que não é instantâneo. Você tem que dar um tempinho para ele. O melhor jeito seria, se tu realmente tem tanta coisa assim que tu vai precisar otimizar no teu DOM, é tu colocar no estado anterior. Então, de repente, vai ter um will change no clique, coloca no hover que ele vai ter ali aqueles milissegundos, ele já consegue fazer otimizada. Provavelmente tem que testar. Mas, enfim, ele não é instantâneo. Então, é o tipo de coisa, é o tipo de propriedade que a gente tem que entender antes de usar. Se não vai entender, não usa. Então, lida com a limitação. Só que a will change ela tem um problema. Ela só tem nos blinks hoje, só tem no Opera e no Chrome. Então, apesar de ela ainda não ser algo que a gente vai notar em todos os lugares, a gente já pode usar, porque não vai quebrar, afinal de contas é CSS, e se o browser não reconhece, ele só não lê, só não faz nada. Tá? Mas a will change também tem dois efeitos colaterais, ela não acaba servindo só para isso. O primeiro dele é que ela cria um novo stacking context. O que é o stacking context? É o teu contexto de empilhamento do teu bloco lá, do bloco que tu está fazendo. Então, vários elementos, caso eles têm position fixed ou position absolute, por exemplo, eles têm um contexto de stacking, ou seja, é onde tu vai determinar no z-index qual que está na frente e qual que está atrás. É literalmente como tu vai empilhar os teus elementos. E o will change, segundo a especificação, ela cria um novo contexto para isso. Então, a partir dali tem. Então, se o elemento que tu tem o will change, se tu tem um elemento onde ele não participa do teu contexto de stacking nesse momento, e tu tem elementos com z-index dentro dele, tu precisa, quando tu colocar o will change nele, tu precisa setar o z-index, porque se os teus elementos estão dentro dele, estão competindo com algum outro elemento no teu DOM adjacente, isso vai te dar algum problema na hora dele quantificar qual que vai ficar na frente e qual que vai ficar atrás. Porque o z-index, no caso, o empilhamento do filho é correspondente ao do pai. Então não adianta eu ter um z-index super alto dentro de um z-index muito baixo. E quando a gente acaba colocando a will change, é preciso saber que isso vai alterar. Então, talvez tenha que fazer alguma recontagem ali. E o outro é que ele cria um novo containing block. Ou seja, containing block é literalmente o que diz. Ele é o bloco, é o pai do teu elemento. Então, os elementos eles são sempre renderizados de acordo com o pai deles. Então, é de acordo com o canto esquerdo do pai. Quando tu coloca o will change, se um elemento não era containing block do seu filho, porque às vezes isso pode acontecer, claro, ele vai subindo de containing block até chegar no primeiro, que é o root. Então, se por acaso ele não é, quando tu colocar o will change, ele vai passar a ser. Ou ele deveria passar a ser. Então, são dois efeitos colaterais, então ele não serve, apesar da gente dizer que a will change ela realmente para avisar a mudança, ela tem esses dois efeitos que precisam ser compreendidos
para a gente conseguir utilizá-los. Okay? E é isso. Eu espero que eu tenha trazido alguma novidade para vocês. Isso é realmente uma coletânea de propriedades que algumas estão para chegar, como vocês viram, algumas são um grupo, são coisas que eu acho que é onde tem espaço para crescer, e claro que tem muitos outros espaços dentro do CSS. E é isso. Obrigado.